Bom, meus amigos, vamos tratar de um assunto que tem sido uma dúvida recorrente de alguns colegas nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram. Os colegas têm manifestado recorrentemente essa mesma dúvida. Então eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer esse ponto. E qual é a dúvida que os colegas têm manifestado? A possibilidade do locador exigir o pagamento antecipado do aluguel, em quais as hipóteses que a lei permite isso, e a possibilidade do locatário pagar o aluguel antecipado. Todo o aluguel do período, há muitas propostas de pagamento de aluguel de 1 ano adiantado, de 2 anos adiantado, de 6 meses adiantado, que parte do locatário. E eu percebo que essas situações causam alguma dúvida em alguns colegas. Então vamos lá. Primeiramente, em relação à possibilidade do locador exigir o pagamento antecipado do aluguel. A Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91, ela permite que o locador exija o pagamento antecipado do aluguel somente em 2 hipóteses. Quais são? A primeira, lá do artigo 42, que é quando o contrato de locação é desprovido de qualquer garantia locatícia. Você faz um contrato de locação sem consolidar alguma das garantias locatícias previstas no artigo 37. Contrato sem garantia. Não há problema nenhum em se fazer um contrato de locação sem garantia. Há suas vantagens e desvantagens, mas é possível, é legal e é a melhor hipótese de acordo com o tipo de locação que você estiver lidando. A gente vai falar disso em outros vídeos. Então, se o contrato de locação não tem nenhuma garantia locatícia, o locador pode exigir que o locatário pague o aluguel antecipado mês a mês. Então, ele paga para morar. Ele vai pagar o aluguel e usufruir do imóvel. O normal, quando um contrato de locação é garantido por alguma das garantias locatícias, é o aluguel ser pago vencido. O locatário mora e paga no final do mês ou no mês seguinte. No caso do contrato sem garantia, o aluguel é pago vencendo. O locatário paga para morar. Essa é a primeira hipótese em que a Lei de Locações autoriza que o locador exija o pagamento antecipado. A segunda hipótese é lá do artigo 48 da Lei de Locações, que trata da locação por temporada. A locação por temporada ela começa a ser tratada no artigo 48 e lá no artigo 49 a Lei de Locações diz que o locador, na locação por temporada, pode exigir o pagamento de todo o período da locação, que a gente sabe que é o máximo de 90 dias. Não existe locação por temporada por mais de 90 dias, não existe renovação de contrato de locação por temporada. Inclusive, a gente tem vídeos no nosso canal aqui do YouTube, o Expert em Locação, tratando especificamente desse tema da locação por temporada. Então, se você tem alguma dúvida nessa questão do prazo da locação por temporada, os detalhes da locação por temporada, procura aí um dos nossos vídeos que a gente fala especificamente sobre isso. Então, a Lei de Locações, ela só traz a possibilidade de exigência de pagamento de aluguel antecipado nessas 2 hipóteses: contrato desprovido de garantia locatícia e locação por temporada. Rafael, e se o locador ainda assim, fora dessas 2 hipóteses, exigir o pagamento antecipado do aluguel? Ele incorre em contravenção penal prevista na própria Lei de Locações. Lá no artigo 43, eu vou ler aqui para vocês, estou com a Lei de Locações aqui, obviamente, diz assim: constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertido em favor do locatário. Inciso 1. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel em encargos permitidos. Então, caso o locador exija o pagamento antecipado fora das hipóteses legais, ele pode inclusive responder por contravenção penal. Para arrematar aqui a possibilidade da exigência do pagamento antecipado do aluguel pelo locador.
No caso de locação sem garantia, veja, ele não pode exigir o pagamento de todo o período da locação. O aluguel ele é vencendo mês a mês. Locatário paga e mora, paga e mora. Na locação por temporada, que tem o prazo máximo de 90 dias, aí sim o locador pode exigir o pagamento do aluguel de todo o período. Perfeito? Beleza. Segunda hipótese que a gente vai tratar aqui, quando o locatário quer antecipar o valor do aluguel, ele quer pagar o aluguel de todo o período. Isso é muito comum, tá? É legal que ele faça isso? Se o locador aceita isso, ele está cometendo crime, contravenção, algum ilícito civil? Não, é perfeitamente possível. Veja que o verbo é diferente. O locador não pode exigir o pagamento do aluguel antecipado fora das hipóteses do artigo 42 e 49 da Lei de Locações, mas ele pode aceitar o pagamento antecipado de todo o período, de 6 meses, de 3 meses, não importa, desde que oferecido, ofertado pelo locatário. Olha os dois verbos, exigir, aceitar. Exigir, ele só pode na hipótese do 42 e do 49. Aceitar, não há qualquer problema. Então, se você tiver um locatário que diga, olha, eu quero pagar 1 ano de aluguel antecipado, é o mais comum na locação. Eu quero pagar 2 anos, eu quero alugar por 30 meses e vou pagar os 30 meses. Você pode aceitar? Pode. Rafael, eu coloco isso no contrato? Óbvio. Você vai botar uma cláusula dizendo o seguinte: o locatário, por sua livre e espontânea vontade, oferece o pagamento antecipado de X meses de aluguel. Ou de aluguel e condomínio, enfim. O que ele for pagar antecipado, você vai colocar uma cláusula no contrato. Inclusive, é recomendado que você coloque isso, obviamente, no contrato. Você tem que materializar isso, até para que você não tenha um problema futuro do locatário dizer que você exigiu. No contrato de locação vai estar dizendo que ele ofertou. O locador não exigiu, o locador aceitou a oferta do locatário, sem problema algum. Perfeito. Rafael, locatário pagou 1 ano antecipado de aluguel. Ele quis pagar e o locador aceitou. Perfeito. Só que ele rescinde o contrato antes desse 1 ano. Como fica? O locador pode reter esse pagamento? Não, não pode. Caso o locatário adiante 1 ano, 6 meses, 2 anos, o contrato todo de 30 meses, e no curso do contrato ele rescinda este contrato, e se nesse contrato houver previsão do pagamento de multa, o que o locador tem que fazer? Calcula o valor da multa, abate do montante que ele pagou antecipado e devolve o que sobrar. Perfeito? Então você tem que analisar bem, quando estiver representando o locador, ou se você for locador de imóvel, se vale a pena você receber esse aluguel todo antecipado. Porque se esse locatário sair do imóvel, você vai aplicar a multa, obviamente, se houver previsão no contrato, ou qualquer outra dívida que ele tenha deixado, abate desse valor que ele antecipou e devolve a diferença. Você não pode reter esse valor, porque configuraria aqui enriquecimento sem causa. Você receberia o aluguel do imóvel sem que o locatário tivesse efetivamente morado naquele período após a saída dele, após a rescisão do contrato, tá bom? Então, finalizando, locador pode exigir aluguel antecipado somente em 2 hipóteses: contrato desprovido de garantia locatícia e locação por temporada. No contrato sem garantia, antecipando mês a mês, aluguel vencendo. No contrato de locação por temporada, pode exigir de todo o período. Pode exigir, além dessas 2 hipóteses, num contrato de 30 meses, exigir 12 meses, 24? Não. Mas o locatário pode ofertar esse pagamento e o locador pode aceitar? Sim, não há ilegalidade. Perfeito? Então,
isso que eu queria trazer para vocês, porque eu tenho percebido que é uma dúvida recorrente entre os colegas, advogados, corretores e entre locadores e locatários também, a possibilidade desse pagamento antecipado. Eu espero ter ajudado vocês. Temos outros vídeos aqui no nosso canal. Se você estiver me assistindo pelo Instagram, vai lá no nosso YouTube, o Expert em Locação, tem vários vídeos lá sobre vários temas, exclusivamente sobre locação de imóvel. Conteúdo gratuito, se inscreve lá no canal, comenta, ativa lá a sineta para você receber as novidades que a gente postar lá no canal. E se quiserem ingressar nos grupos do Telegram, do WhatsApp, eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês, tá bom? Grande abraço a todos.